Boa noite, companheiros. Esse final de ano de 2018 e início de 2019, ele marca uma virada histórica na situação nacional e no movimento operário brasileiro. Veja bem, há um ano, quem poderia prever a subida de um governo de extrema-direita no Brasil? E que os militares viriam a dar as cartas nesse novo governo. Quem imaginaria que o ministro o Dias Toffoli, um dos mais democráticos ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, após assumir a presidência do Supremo, no lugar da ministra Carmen Lúcia, ele seria teleguiado por um general de 4 estrelas que ocuparia a sala ao lado da presidência. E ainda, há um ano atrás, quem quer imaginar que o Congresso Nacional, ele afastaria todos os caciques dos principais partidos e que fosse colocado no lugar dos candidatos dos caciques dos principais partidos, os candidatos do PSL. Quem que imaginaria tudo isso há um ano? Então, onde está a raiz dessa mudança? A explicação nós temos que buscar na realidade mundial, na situação da crise capitalista generalizada e globalizada. Aí está o segredo para entender a situação nacional. A crise econômica mundial é tão grande que está na realidade hoje a possibilidade de uma explosão de uma outra bolha financeira muito maior em 2008. E essa situação é tão grave, e para se safar da crise, os países imperialistas, mais a China e mais a Rússia, eles entraram numa guerra comercial ferrenha. Tudo no último período. Só que com o Brasil e com a América Latina, não tem guerra comercial. Aqui, os Estados Unidos eles promovem uma guerra híbrida para mudar diretamente o regime político e sem disparar uma bala, sem enviar um míssil, e sem invasão de tropas. Apenas com a intervenção de agentes de inteligência norte-americana. Eles manipulam as instituições, eles contam com a total submissão dos capitalistas nacionais e até com a colaboração da burocracia dirigente do movimento operário. Então, uma manipulação de agente externo norte-americano consegue promover um golpe de Estado no Brasil, num processo que não é de hoje, que vem sendo promovido pelo menos desde o impeachment da Dilma Rousseff, e que teve ponto alto agora na eleição fraudulenta do Jair Bolsonaro. Tudo com o objetivo de saquear as riquezas nacionais. Por isso que o governo golpista do Bolsonaro ele vai atacar com tudo os direitos dos trabalhadores, vai promover um ajuste fiscal draconiano com a reforma trabalhista, com as reformas da Previdência e com as privatizações. É certo? E os trabalhadores eles terão obrigado a resistir a esses ataques. Se não quiserem cair na miséria do desemprego, do subemprego e da marginalização total. Para tanto, os trabalhadores vão precisar de uma direção firme que encaminhe as lutas contra o governo. Mas quando se procura essa direção firme para o movimento operário, o que se encontra? Se encontra uma burocracia derrotada, desmoralizada, e num franco deslocamento à direita, rumo à integração total ao regime bolsonarista. Essa é a direção do movimento operário brasileiro. Voltando às perguntas inicial o que pensaria um ano atrás? Quem é que ia acreditar que o Haddad, após ter feito uma campanha no primeiro turno, tendo como referência o Lula, usando a máscara do Lula, e se beneficiando
da transferência de votos do Lula, quando vai para o segundo turno, ele imediatamente descarta o Lula, abandona a marca de que Haddad é Lula, Lula e Haddad, abandona até a cor vermelha e passa a assumir o verde e amarelo. Alguém pensaria isso? E mais, quem é que ia imaginar? Quem é que ia imaginar que o Haddad ia afirmar categoricamente que, se fosse eleito, ele não iria indultar o Lula? E pior ainda, quem é que ia imaginar que o Haddad entregaria a eleição para o Bolsonaro e desejaria sucesso na sua empreitada de atacar o direito dos trabalhadores? Pois tudo isso aconteceu, certamente devido ao aperto político promovido pelo imperialismo, mas também devido à política de capitulação sistemática da direção do PT e da CUT e de toda a esquerda à burguesia. Então, hoje, a realidade é que o Lula está apodrecendo na cadeia e os quadros lulistas estão passando tudo para o lado do Haddad. O Haddad e a sua tendência à mensagem ao partido, em última análise, eles foram os responsáveis pela destruição política do Lula e do lulismo. E agora, com maior argumento com maior... agora, hoje, essa corrente, mensagem do partido, ela é a maior corrente interna do PT e controla a cúpula do PT. E está cooptando os quadros lulistas. Ainda que não formalmente, porque também eles querem bancar a disputa interna ao partido, eles vão ver em junho, no Congresso do PT, como vai se conformar a tendência, mas politicamente, o grupo da Haddad cooptou os quadros lulistas. Vou dar só 2 exemplos de vira-casaca. O primeiro é o Jacques Wagner, ex-governador da Bahia. Ele foi eleito senador da República, um lulista, cogitado até para ser o vice do Lula antes do Haddad. E que, entre as vésperas do primeiro turno, o Jacques Wagner afirmou que o Haddad era muito fraco e defendeu o Ciro Gomes. Pois bem, no segundo turno, o Jacques Wagner ele passa a integrar a coordenação de campanha do Haddad. Ele vira a casaca. E o Jacques Wagner foi um dos responsáveis pelo giro à direita da campanha do Haddad, quando ele deu a linha de que era hora de Haddad ser Haddad e tirar o PT e a CUT, PT e o Lula da campanha. Então, Jacques Wagner também assumiu a tarefa, na coordenação da campanha do Haddad, no segundo turno, de buscar apoio do Ciro Gomes e do PSDB. Que, obviamente, não deu certo, né? Porque o Ciro Gomes e o FHC fugiram para a Europa. E o PSDB estava dividido numa crise bárbara. O segundo exemplo de lulista que virou a casaca, se tornou haddadista, foi o Wagner Freitas, o presidente da CUT, que deu uma entrevista há umas 2 semanas, e disse que se arrependeu de chamar o Bolsonaro de golpista, que considera o governo Bolsonaro legítimo, eleito pelo voto e que quer negociar com o governo. Esse foi a direita mesmo. Em nenhum momento, né, o Wagner Freitas, presidente da CUT, ele fala de que os trabalhadores têm que dar uma pressão nesse governo e que temos que resistir para que não seja retirado nosso direito. Nada disso. Na verdade, ele abandona o discurso combativo da CUT, que sempre foi um discurso, tão somente um discurso, uma vez que na prática ele era imobilista. Mas ele abandona esse discurso combativo e descamba por o rumo da negociação com o governo. O que isso significa? Significa que o que for negociado com o governo, as centrais sindicais vão tentar empurrar goela abaixo os trabalhadores. Essa é a negociação que eles querem. Isso que é a negociação. Porque não apostam na luta, apostam na negociação, é isso. Em última análise, as centrais sindicais, são elas que vão tentar convencer os trabalhadores de aceitarem a política do governo Bolsonaro. Porque já foi negociado. É isso que eu vou dizer, já foi negociado isso.
Eles vão dizer que o melhor que nós conseguimos com a negociação foi isso. Na prática, eles vão ter que assumir a política do governo e vão procurar impedir qualquer reação de luta da classe contra essa política. Então, Wagner Freitas, e não vai ser diferente dos outros pelegos, das outras centrais, como Paulinho da Força, por exemplo, e os pelegos da UGT. Caiu a máscara. E as outras centrais menores, por exemplo, com lutas intersindical, bem como todos os sindicatos, eles vão ficar refém dessa política pelega, traidora dos interesses da classe trabalhadora. Então, esse giro à direita é um giro à direita histórico. Ele marca o fim da corrente lulista no movimento operário brasileiro. Não sobrou ninguém para aplicar a política dada por Lula. Porque o Lula ele escreveu uma carta ao PT em 30 de novembro deste ano, desde a prisão em Curitiba. E a carta, ele denunciou o golpe, denunciou o golpismo do judiciário, denunciou a intervenção dos agentes norte-americanos que financiaram a indústria de fake news do Bolsonaro, que engordaram também os caçadores do Bolsonaro. Lula denunciou também Sérgio Moro, a Lava Jato, Jair Bolsonaro como golpista, entreguista e privatista. E, por fim, na sua carta, Lula chamou a voltar às ruas, às fábricas, aos bairros e às favelas, para se reconectar com as bases. Então, essa carta do Lula virou letra morta, porque não tem mais uma corrente organizada lulista para aplicar essa linha. Quem é hoje que vai aplicar esse programa? Então, a corrente do Lula já não existe mais. Quem era lulista já foi para o lado da Haddad, já foi para o lado do Bolsonaro. Então, os militantes lulistas migraram para a corrente do Haddad. Politicamente, com certeza. Organicamente, vamos ver. Agora, essa situação ela criou um vácuo de direção do movimento operário no Brasil muito grande. Porque os sindicatos, todos eles vão mais à direita ainda. E eles vão tentar evitar que a classe se enfrente com o regime bolsonarista no afã de conseguir manter seus cargos e seus privilégios, tentando capitular, ou capitulando, achando que a capitulação pode salvar eles enquanto casta burocrática. Então, mais do que nunca, para concluir, está colocada a necessidade urgente de se construir no Brasil um partido operário revolucionário, que venha preencher esse vácuo de direção, que conduza os trabalhadores nos grandes embates que ainda estão por vir entre a classe operária e a burguesia. Porque os trabalhadores vão resistir, eles vão se levantar contra os ataques promovidos pelos capitalistas, porque eles vão defender o seu nível de vida quando estiver deteriorado. É isso que vai acontecer. Porque a crise econômica, ela não vai se resolver. Pelo contrário, ela vai se aprofundar. Né? E a burguesia, por meio do governo, ela vai aumentar a exploração para aumentar a taxa de extração da taxa de mais-valia. Até o máximo que ela puder fazer. Então, o movimento operário, ele não está derrotado. Ele vai se levantar em resposta a esses ataques, exemplo da França, num grande ascenso de lutas, de mobilizações e de protestos. E essa movimentação, no Brasil, vai colocar esse regime na parede. E essa é a hora do Partido Operário Revolucionário.